gosta muito, fica encantado, como todos nós ficamos, sempre que um paciente ele retorna ao lar, curado, recuperado de Covid. Secretário Fábio Vilas Boas, bom dia, seja bem-vindo ao QVP. Quanto mais imagens a gente mostra de gente recuperada, a gente tem mais otimismo, mais esperança no combate à Covid, não é isso, secretário? Bom dia, Pablo, Cassimiro. Verdade, é uma alegria nós vermos pessoas se recuperando, principalmente aquelas que correram risco maior de vida, tendo sido internadas nas UTIs. Muitas delas sofreram muito, mesmo aquelas que não foram colocadas em ventilação mecânica e sedadas, para evitar a ventilação mecânica, manobras respiratórias são feitas, muitas delas desconfortáveis, a pessoa tem que respirar de barriga para baixo durante um tempão. Então, sair da UTI vivo, tendo passado por uma experiência dessa, tendo visto outras pessoas morrerem ao seu lado, realmente é algo que faz mudar a forma como nós enxergamos a vida. É um alívio danado, né, secretário? É o que a gente espera que venha acontecer de uma maneira geral. Agora, secretário, como eu falei agora há pouco, nós estamos até tentando marcar uma entrevista com alguém do Ministério Público, porque o Ministério Público da Bahia recomendou a não renovação do contrato da gestão do Hospital Espanhol, que está voltado para o tratamento do coronavírus, apontando aí um sobrepreço de R$ 478 mil, e por isso recomendam a não renovação. Como é que o senhor recebeu essa determinação do Ministério Público? Com a maior e mais absoluta surpresa, porque o processo de seleção da organização social do Hospital Espanhol foi realizado dentro de um caráter emergencial. Todos nós aqui nos recordamos o início da pandemia, a necessidade de abrir novos leitos, a decisão de reabrir o Hospital Espanhol, a viabilização jurídica junto à Justiça Federal da cessão do Hospital Espanhol para o governo do Estado, todo o processo de reforma recorde que nós fizemos para poder reativar as redes de oxigênio, gases medicinais, ar-condicionado, exaustão, selecionar uma gestora, contratar pessoas e abrir o hospital, tudo isso num prazo inferior a 2 meses. Nós utilizamos um preço referencial que se revelou posteriormente absolutamente o mesmo definido pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, Cassimiro, definiu um valor de R$ 1.600 por diária de leito de UTI. E nós, coincidentemente, antes de o Ministério definir o valor, definimos o mesmo valor que nós iríamos pagar por qualquer leito de UTI dedicado à Covid no estado da Bahia. Foi feita uma seleção pública, a organização social vencedora é uma organização social que está presente em mais de 30 unidades de saúde em todo o país, fora da Bahia, em outros estados, venceu ao valor referencial de R$ 1.600 por leito. Portanto, a gente não entende esse argumento de que houve sobrepreço. Há um questionamento do Ministério Público em relação à contribuição social, a alguns tipos de impostos que entidades beneficentes portadoras do SEBAS, que é uma certidão que garante isenção, como Irmã Dulce, como o Hospital Santa Isabel, Santa Casa, várias dessas têm uma certidão de beneficência e elas estão isentas de pagar alguns impostos. O Ministério Público entende que quando uma organização social dessa, beneficente, ganha um processo de seleção do Estado, ela deve abrir mão dessa beneficência. É um debate jurídico aí que se arrasta aí há anos, se não há década, mas de qualquer forma, em função desse debate jurídico, o Estado já vem há alguns anos sem pagar essa contribuição, glosando-a, né? A organização social colocou na planilha dela um valor de cerca de R$ 470 mil,
num contrato de 30 milhões de reais, pouco mais de 1% do contrato dizia respeito a isso, e mesmo assim, nos pagamentos que nós fizemos, o valor foi glosado e continuará sendo glosado, assim como a gente faz com todos os contratos das organizações sociais que previam inicialmente o pagamento dessas contribuições. Então, secretário Fábio Vilas Boas, pelo que eu entendi da explicação do senhor, esse valor de R$ 478.300 assinalado pelo Ministério Público seria praticamente 1,5% do contrato global. Seria em função dessa questão jurídica que ainda não está muito bem pacificada. Se eles têm direito, se a organização tem direito, ou se a organização não tem direito a partir do momento que presta um serviço para uma entidade pública, para o governo do Estado, é isso? Correto. Inclusive, há organizações sociais, há entidades filantrópicas na Bahia e fora que recebem mediante liminares judiciais. E não se chegou até esse momento ao entendimento definitivo. De qualquer forma, na dúvida, nós não pagamos para ninguém. Já há pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos, a CESAB decidiu não pagar. Está na dúvida, a gente não paga para não ter problemas nem com o Tribunal de Contas, nem com esses questionamentos do Ministério Público. Outra coisa é que não cabe se falar de renovação de um contrato. Isso aqui é um equívoco. Esse é um contrato emergencial por um prazo de 6 meses, num valor global de 30 milhões de reais. Todo contrato emergencial, quem conhece o direito público sabe disso, ele não é renovável. Acabou, acabou. Tem que se fazer um outro contrato, um outro chamamento, uma outra seleção ou licitação, para que a mesma empresa ganhe, caso ela ofereça de novo o menor preço, ou outra empresa venha substituí-la. Não é o caso aqui, a previsão nossa é que com 6 meses essa pandemia já permita nós desmontarmos os hospitais de campanha, mas se houver a necessidade, torcemos que não, mas se houver necessidade, será, como manda a lei, feito um novo processo de seleção pública. Eu estou com a peça aqui do Ministério Público, secretário, e estou vendo aqui um dos trechos, cita aqui diversas irregularidades nas investigações do procurador da República, Ovidio Machado, e os promotores de justiça, Rita Torinho, Adriana Assis e Luciano Gogoni, identificaram diversas irregularidades no processo de contratação, para a prestação de serviços de gestão, incluindo ainda falhas no atendimento a pacientes familiares, a ausência de treinamento e protocolo de atribuições dos funcionários e indícios de subdimensionamento das equipes de UTI. O que o senhor tem a dizer sobre esse trecho dessa peça do Ministério Público? Nós não temos acesso a essas informações, não sabemos quais são as diversas irregularidades, tomamos conhecimento disso apenas pela imprensa, não temos acesso ao conteúdo dessa alegada irregularidade. Existem notícias que são públicas de problemas que nós tivemos aquela pessoa que pulou da janela, que ficou depois morrendo em outro hospital, tivemos dificuldades na comunicação dos familiares que ficam isolados, dos pacientes que ficam isolados com os familiares, tivemos dificuldades com contratação de técnicos de enfermagem, às vezes as pessoas marcavam de ir trabalhar contratadas, no dia não iam, ou davam um plantão, não voltavam no outro. Tivemos uma série de dificuldades que não foram só nossas. Todos os hospitais da Bahia e do Brasil que foram montados emergencialmente tiveram dificuldades. É algo que foge ao nosso controle. Você imagine o que é montar um hospital de uma hora para outra e querer que tudo esteja funcionando perfeitamente. Eu posso dizer para você, Cassimiro e Pablo, que diante do prazo que nós tivemos para abrir esse hospital, o Hospital da Fonte Nova, o Hospital do Subúrbio, a campanha, o número de problemas que nós tivemos foi mínimo em comparação com o que poderia ter. Quero lembrar também que existem leitos ainda em hospitais da Bahia que não foram abertos por falta de pessoal, por falta de equipamentos.
você consegue montar uma UTI, vou lhe dar um exemplo aqui, a UTI de campanha de Eunápolis, de Teixeira de Freitas, está tudo funcionando lá, mas o bico onde onde entra o vácuo, né, aspira os pacientes, falta uma garrafinha com um reloginho de medida da pressão. Essa garrafinha que custa R$125 tem falta no Brasil inteiro e tem vários leitos de UTI no Brasil que não consegue abrir porque não tem vácuo. O momento que a gente está vivendo é muito difícil e a gente espera e tem obtido da sociedade, das entidades médicas, de todas as corporações, a devida compreensão pelo momento que a gente tem passado. Secretário Fábio Vilas Boas, o senhor falou sobre dificuldades de compra de material e até de contratação de mão de obra para esses novos leitos de UTI. Aí, aproveitando a participação do senhor, eu queria saber como está a relação do governo do Estado, da Secretaria de Saúde Estadual, com o Ministério da Saúde. O ministro interino, Eduardo Pazuello, já está há algum tempo, não há perspectiva de um ministro ou outro definitivo, e eu soube de informações de que esse ministro esse ministro interino tem um bom trato com os secretários de saúde, a coisa está fluindo bem. É verdade que ele, de todos os outros que já passaram na pasta durante Covid, é o que está conseguindo conduzir melhor a situação? Verdade, eu não tenho nenhuma queixa do ministro, da Secretaria Executiva, dos secretários que estão hoje à frente da pasta, do Departamento de Logística do Ministério. As coisas estão funcionando hoje muito melhor do que estavam funcionando na época do ex-ministro Mandetta. Os equipamentos estão chegando, as habilitações dos leitos estão sendo providenciadas em tempo hábil. Então, eu acho que esse ministro que se propôs a vir para poder cuidar de uma crise, ele está no lugar certo, na hora certa. Ele não está se propondo a fazer nenhum tipo de formulação de política de saúde, ele não está se envolvendo nessas coisas. Existem questões estruturais do sistema que precisam ser debatidas, mas diante do momento grave que nós estamos vivendo no Brasil, é perfeitamente compreensível que essas coisas fiquem um pouco postergadas, né? Não sei como ele seria como ministro mais adiante, depois que acabar a pandemia, mas nesse momento aqui, nós não temos nenhuma queixa em relação ao Ministério. Secretário, a gente começou a entrevista com uma imagem de esperança. Vamos acabar com esperança também? Porque tem essa vacina que tem sido aventada como possivelmente eficiente no combate aí a essa doença, essa pandemia terrível, né? E se fala até que ela pode vir a ser aplicada até aqui no Brasil no começo do ano que vem. Dá uma esperança para a gente aí sobre isso, faz uma análise. Isso será realmente possível? Qual é a avaliação que o senhor tem sobre essa nova vacina? Eu tenho um grau elevado de convicção de que nós teremos alguma vacina. Pode não ser essa, tem mais de 100 vacinas sendo testadas. Essa é a que já evoluiu mais rápido para a fase 3. Já foi feito um acordo de comercialização AstraZeneca, que é um dos maiores laboratórios do mundo. Então, tudo indica que, dando certo os estudos clínicos de fase 3, como deverão dar, nós deveremos ter já no começo do próximo ano a vacina disponível, e aí a questão é quem vai receber ela primeiro, né? É muito provável que siga um racional que é o mesmo que a gente usa para a vacina da gripe, vacinar os mais idosos, os mais vulneráveis, os mais frágeis, os portadores de doenças, comorbidades importantes, para depois poder vacinar os mais jovens. Eu acredito que talvez não tenhamos ainda um carnaval no ano que vem, mas o São João de 2021 eu acho que vai estar garantido. Bacana, beleza, a gente está torcendo para isso. Secretário Fábio Vilas Boas, obrigado pela entrevista, um abraço para o senhor. Bom trabalho, secretário Fábio Vilas Boas, então, comentando aí tanto a questão do Hospital Espanhol quanto a expectativa dessa nova vacina. A gente quer notícia boa, viu, Fábio, secretário? Obrigado, e aqui as notícias são sempre alvissareiras. Nós estamos abrindo mais leitos no Hospital da Fonte Nova, estamos abrindo leitos hospitalares no interior do estado, são mais
110 leitos que nós vamos abrir no interior da Bahia. Vamos abrir semana que vem 40 em Feira de Santana, no Clériston Andrade, 10 em Juazeiro, 10 em Paulo Afonso, abrimos anteontem, eu e o governador. Leitos em Itaberaba, 10 leitos, 20 em Eunápolis. Leitos também na cidade de Porto Seguro estão sendo estudados, de modo que temos Bonfim, temos Bom Jesus da Lapa. Então, eu acredito que a Bahia está sendo bem servida no quesito leitos de terapia intensiva. A prova disso é que estamos trabalhando sempre com a taxa de ocupação abaixo de 80% e nossa taxa de mortalidade tem caído dia após dia. Obrigado mais uma vez. Sigamos em frente, então. Obrigado aí ao secretário Fábio Vilas Boas, secretário de Saúde do Estado da Bahia. A melhor notícia vai ser, acima de qualquer uma, e você há de concordar comigo, a descoberta de uma vacina que joga esse vírus para longe. Como disse o secretário, ainda não está definido, claro, a eficiência da vacina, mas ele tem, assim como eu, como todo mundo, muita esperança, e ainda não está definido também a distribuição da vacina, como acontece em outras vacinas, em determinados grupos. É aguardar que passe logo essa pandemia. A verdade é essa, é o que todo mundo quer. Olha...